utilizando um módulo de mudanças de variáveis para, primeiro, coordenadas polares, portanto, estamos a falar do contexto de fazer integrais sobre domínios em R2, em que é mais confortável descrever esses domínios como subconjuntos de U que estão em R's positivos, portanto, numa faixa com θ de 0 até 2π, portanto, os nossos domínios são do tipo, portanto, B, subconjuntos de faixas em que R vai de 0 até mais infinito, cartesiano com de 0, pode estar incluído de 0 a 2π, incluído, excluído. Já sabemos que, em termos de integração, estas inclusões não fazem grande diferença, portanto, estamos a falar de faixas ou de subconjuntos desta faixa em subconjuntos de R2 em coordenadas cartesianas. Portanto, esta mudança faz com que as coordenadas polares podem ser interpretadas, vamos chamar como uma transformação de U em R2, em que R e θ vão ser convertidos a pontos de coordenadas x igual a R cosseno de θ e y igual a R seno de θ. E, portanto, o interesse que isto se reveste em particular no âmbito da integração, estamos a falar em domínios limitados de U em limites, portanto, com imagens em R2 que são domínios A's que também são limitados. Portanto, vamos começar aqui, por exemplo, por dar um exemplo, não é? Portanto, se tivermos, por exemplo, a pensar num subconjunto B, que é o produto cartesiano de 0 a 1 com 0 até π sobre 2, portanto, vamos dar o exemplo de um retângulo que nesta parte das coordenadas polares, portanto, no domínio é um subconjunto que tem o seguinte aspecto, portanto, imaginemos que 1 está aqui e portanto, 2π, π sobre 2 será isto. Portanto, a correspondência deste retângulo, certo? Portanto, o retângulo que aqui está vai passar a ser representado nesta parte das coordenadas cartesianas como, portanto, o R vai de 0 a 1 e o θ vai de 0 até π sobre 2. Vai passar a ser representado como um setor circular do círculo ou disco de raio 1, portanto, o R representa sempre a distância do centro à origem, portanto, R igual a 1, e o ângulo que está a ser varrido vai de θ, portanto, ângulo θ, este é R, este é o θ, que está a ser sempre medido a partir do semi-eixo positivo do x, até que vai terminar em π sobre 2. Portanto, este retângulo do domínio vai ser transformado pela transformação de coordenadas polares nesta parte circular de 1/4 do círculo unitário. Portanto, isto corresponde, este A corresponde a 1/4 do círculo unitário. Portanto, a integração sobre regiões que têm uma simetria radial passa a ser muito mais confortável de fazer nas coordenadas polares. Portanto, regiões A's de R2 que tenham outro formato, por exemplo, se estivermos a pensar no triângulo de base 1 e altura 1 de R2, é óbvio que podemos pensar na pré-imagem dele aqui assim, no subconjunto U de R2, mas que vai ter uma descrição menos simpática do que aquelas zonas retangulares que vimos há bocado. Portanto, se, por exemplo, A for este triângulo
de base U, altura 1, o que é que nós podemos pensar como pré-imagem nesta faixa? Portanto, temos que pensar que estamos limitados aqui. Portanto, esta parte faz parte da reta x igual a 1, que agora, em coordenadas polares, se representa como r cosseno de θ igual a 1, e, portanto, o que é que nós temos como função? Já não é uma função linear rθ, mas sim a função r está dependente do cosseno de θ. Portanto, se estivermos a pensar aqui em representar isto nesta região, o que nós podemos pensar é que o θ está a ir de 0, portanto, agora pensando backwards. Portanto, o ângulo θ vai de 0 até π sobre 4. Portanto, se isto era π, isto é π sobre 2, π sobre 4, há de ser aqui assim uma faixa mais pequena que há bocado. E estando limitado o r, sempre positivo, certo? Portanto, agora o que é que nós vamos ter? Vamos ter r entre 0 e 1 sobre cosseno de θ. Portanto, já é uma função, enquanto que o θ vai de 0 a π sobre 4. 0 a π sobre 4. Agora já não temos uma descrição tão facilitada, não é? Portanto, temos o r como função de θ. O θ é que está na faixa de 0 a π sobre 4, portanto, o r há de começar em 1 e há de terminar em 1 sobre raiz de 2 sobre 2, que é exatamente 2 sobre raiz de 2, portanto, termina aqui algures. Portanto, aquele triângulo será correspondente a este domínio de R2 que se pode representar assim. Portanto, a utilidade das coordenadas polares passa por, quando nós tentamos fazer integrais, portanto, calcular integrais sobre regiões limitadas de R2, de funções f integráveis nas coordenadas cartesianas, e este integral, já vamos ver um exemplo, é muito mais facilmente calculável quando descrevemos o integral, quando se passa para as variáveis polares e se descreve o integral sobre a região correspondente em coordenadas polares da função f, que agora tem a primeira coordenada traduzida para r cosseno de θ e a segunda coordenada para r seno de θ. Depois, dentro do integral, temos sempre que fazer a distorção do volume, que em coordenadas polares dá, portanto, isto também se chama o jacobiano, portanto, é o determinante da derivada daquela mudança de variáveis p que eu descrevi há bocado em módulo, portanto, chama-se também o fator de distorção da mudança de coordenadas, e este determinante, podemos tirar o módulo porque é fácil de ver quando estamos a fazer, temos aqui no fundo a função que temos que derivar, portanto, quando estamos a derivar em r, fica cosseno de θ, seno de θ, quando estamos a derivar em θ, fica menos r seno de θ e r cosseno de θ. E, portanto, porquê é que podemos tirar o módulo? Porque este determinante dá sempre positivo. Começa por dar, na primeira diagonal, r cosseno quadrado de θ. Depois, menos com menos dá mais r mais seno ao quadrado de θ. E, portanto, estamos a trabalhar com um r que é sempre positivo, certo? Portanto, este vai dar 1, este dá r, e, portanto, o fator de distorção das coordenadas polares é r. E, neste caso, já integramos em r e em θ. Queremos, então, usar a mudança para coordenadas polares para calcular a área de uma região, que já vem em coordenadas polares, portanto, podemos representar nas coordenadas cartesianas
esta região, este domínio de R2, que vai ter o aspecto de um coração, portanto, também é conhecido como cardioide, portanto, vai dar uma região A com este feitio. E, ao querermos calcular a área, portanto, vamos usar aquele conceito de volume 2 de A, desta região A, mas usando as coordenadas polares. Portanto, vamos integrar, vamos fazer o integral em R e θ. Portanto, podemos já usar Fubini escrevendo primeiro a coordenada θ. Portanto, a coordenada θ começa em 0 e vai até 2π. Portanto, θ vai de 0 a 2π, enquanto que a coordenada R, dr, R vai de 0 até uma função de θ, que é 1 menos cosseno de θ. Calculando áreas, já sabemos que a função integranda é a função característica da região, portanto é substituir por 1, e depois não nos podemos esquecer do fator de distorção das coordenadas polares. Portanto, este é o integral que agora temos que calcular, e que é como um bom exercício, porque nem sequer é muito difícil. Portanto, temos o integral de 0 a 2π, fazemos primeiro o integral de dentro, portanto, resolvemos de dentro para fora, portanto, ficamos com a primitiva de R, que é R ao quadrado sobre 2, com o extremo superior, portanto, o valor, o limite superior 1 menos cosseno de θ e o inferior 0. Portanto, o meio passa para fora do integral, ficamos com o integral entre 0 e 2π de 1 menos cosseno de θ ao quadrado dθ. E como tal, agora trata-se de resolver este integral, portanto, desenvolvendo o quadrado da diferença, ficamos com 1 meio. Portanto, o primeiro integral é θ de 2π a 0, podemos já escrever 2π. O segundo integral é 2 vezes menos 2 vezes o cosseno de θ, portanto, é menos 2. A primitiva do cosseno é seno, portanto, ficamos menos 2 vezes a primitiva do seno entre 2π e 0. E, finalmente, ficamos com mais a primitiva de cosseno ao quadrado de θ, portanto, a primitiva é θ sobre 2, mais seno de 2θ sobre 4. Vamos a primitivar o cosseno ao quadrado, com o θ entre 2π e 0. E, portanto, estamos quase a acabar o nosso cálculo de área. Portanto, o seno em 2π anula-se, em 0 anula-se. Portanto, isto tudo é igual a 0. O seno de 2 vezes 2π, que também é 4π, também é 0. E o seno de 0 é 0. Portanto, aqui só vai sobrar 2π dividido por 2, que dá π. Portanto, o nosso volume do cardioide há de ser 2π mais π, que é 3π sobre 2. 3π sobre 2.